E aí, gente? Muito boa noite! Muito boa noite! Deixa eu colocar aqui o título da nossa live de hoje. Vou colocar aqui, sabe? Os highlights, principais tópicos, né? Do Congresso ISNN. Muito bom, muito bom. Já chamo o pessoal aí, que a live começou! Muito bom, hein, gente? Muito bom. Muito boa noite para você que tá chegando agora. Boa noite, Ju. Já chama o pessoal aí, porque, ó, tem highlights do Congresso, hein? Tem os principais tópicos aqui. A gente combinou, eu vou falar sobre algumas... Vou dar algumas pinceladas, tá bom? Algumas pinceladas. Tem pipeline na área, muito bom. E por que eu vou dar algumas pinceladas? Porque... Oi, Kênia, boa noite. Porque no sábado, olha, domingo. No sábado a gente tem aulão dos pipeliners e aí sim a gente vai se aprofundar, tá bom? Mas eu queria muito trazer para vocês algumas perspectivas, né? E a gente vai desmembrando esses conteúdos com o passar do tempo, tá? Lembrando que amanhã tem FujiCast também. Quem aí tá ouvindo meu podcast, gente? Oi, Carol! Quem aí tá ouvindo meu podcast? Comenta eu aí nos comentários. Comenta eu nos comentários, gente. Quem tá aí tá ouvindo? Amanhã, o tema de amanhã será suas escolhas podem mudar seu destino. Olha só, hein? Tô meio filósofa, hein? Muito bem. Aí a Kênia é sempre por aqui, né? Não dá pra perder. Não dá pra perder, a gente tem muita coisa boa acontecendo aqui na Cromatina, muita coisa boa. Semana que vem a gente tem a nossa segunda reunião do GEMP, ó, a Carol firme e forte, hein? E se você se inscreveu e não deu ainda pra você entrar, calma. Aguarda aí, calma, aguenta coração, porque pode ser que algumas vagas surjam, na verdade. Eu vou falar pra vocês, tá bom? Vou falar pra vocês. E hoje terminam também as inscrições para fazer parte do Clube da Cromatina. Se você tem interesse de se atualizar, se você tem interesse de se aprofundar em nutrição de precisão, você precisa fazer parte do clube. O pipeline da nutrição de precisão tem o foco em formar vocês em nutrigenética. Nós temos agora o GEMP, que é o Grupo de Estudos em Nutrição de Precisão. E esse nosso grupo, ele estuda praticamente agora, principalmente agora nas primeiras reuniões, nós estamos estudando muito nutrimetabolômica, tá bom? Estamos estudando nutrimetabolômica, que inclusive vou falar um pouquinho de nutrimetabolômica daqui a pouco, lá na palestra, no segundo simpósio de oncologia. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo, hein? Eu coloquei as informações, coloquei o link depois ali nos meus stories, dá uma olhadinha, tá bom? Que daqui a pouco eu tô lá. Muito bom. Qual é a ideia, então, da live de hoje? Uma live pra gente comentar realmente sobre tudo aquilo que foi visto no Congresso. O Congresso aconteceu, o Congresso da Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica, o 14º Congresso. Eles já fizeram edições aqui no Brasil, tá? A gente já teve 2 edições aqui no Brasil. A primeira edição em 2010, que foi aqui no Brasil, foi no Guarujá, e a segunda edição foi aqui em São Paulo, tá? Eu participei das 2 edições, claro, né, gente? Claro, não consigo perder. Lembrem-se que eu me apaixonei por esse tema em 2008, então em 2010 já estava mega aprofundada nesse tema no sentido de buscar informação, tá? No sentido de estudar mesmo. E participei desses 2 congressos, né? Aqui no Brasil. Fui para fora, também já participei de 2 congressos fora. Sempre levando trabalho, sempre levando ali resultados tanto do mestrado quanto do doutorado.
Oi, Érica! Boa noite, Pipeliner aqui na área, hein? Muito bom, muito bom. E a grande contribuição, né, dos pesquisadores. Fiquei feliz, tinha pesquisador brasileiro também com apresentação de pôster, mas dessa vez eu não participei como nenhum tipo de pôster ou de publicação oral, apenas como congressista mesmo, tá? Mas foi bom, foram 3 dias, eles fizeram um mini curso também, esse mini curso já tinha feito, então acabei não fazendo e fiz o congresso em si, que foi de domingo a terça, tá? Muitas pessoas brasileiras também participaram, algumas pessoas me mandaram mensagem aqui no direct, foi muito bom mesmo poder encontrar algumas pessoas lá. E o que eles disseram, né? Eu queria trazer aqui alguns highlights, algumas questões que são importantes e que principalmente no terceiro dia eles apontaram bastante, que é a questão dos guidelines, né? Então, eles chamaram muita atenção para os guidelines, para a gente formar realmente diretrizes enquanto pesquisadores, para que a gente possa trabalhar com diretrizes e essas diretrizes formalizar as nossas intervenções personalizadas, que é tudo que a gente quer, né, gente? É tudo que a gente gostaria de ter, é realmente a avaliação do perfil genético do nosso paciente e a intervenção concreta, né? Só que algo que é muito importante a gente identificar, e eles também concluíram a esse respeito, é que por mais que eu tenha ali uma recomendação de dose, né? Por mais que eu tenha ali uma recomendação nutricional, e eu não tô falando nem de suplemento, tô falando de alimento mesmo, uma recomendação nutricional, é muito importante a gente identificar qual é o perfil desse indivíduo, né? Qual é realmente do aspecto, inclusive, ambiental, quanto que isso pode colaborar, o quanto que isso pode determinar, de repente, essa questão de recomendação nutricional, tá? E isso por quê? Porque alguns fatores influenciam, como, por exemplo, a própria ancestralidade. Então, eles mostraram vários polimorfismos e diversas ancestralidades, o quanto que isso tem um impacto também nas nossas necessidades nutricionais. Muitos falaram sobre as DRIs, falando que essas DRIs, elas são importantes, claro que elas são importantes, mas elas precisam de atualização. E é claro que a gente não vai sair dizendo que não vale, que não tem embasamento científico, que está muito velho, que a gente agora está trabalhando numa medicina e numa nutrição personalizada. De forma alguma, a gente agora só vai compilar essas informações para cada vez mais incentivar os pesquisadores, jovens e não tão jovens assim, a fazer pesquisa de intervenção, tá bom? Então, eles são bem prudentes. Até comentei com uma pipeliner sobre essa prudência deles, né? Eles são bem prudentes, eles querem realmente trabalhar com um número bem grande de evidências científicas e a gente pode até marcar uma live para a gente falar a respeito disso, só que quando a gente for falar sobre evidências, eu acho que a gente vai ter que migrar para o YouTube, porque tem um gráfico muito legal que eu queria muito mostrar para vocês. Então, a gente vai ter que migrar para o YouTube e aí eu falo direitinho com vocês, tá bom? E aí, uma perspectiva que eu achei bem interessante, que é algo que a gente já discute, que a gente já discutiu muito aqui, eu fiquei muito feliz mesmo, porque, assim, é algo que nós estudamos, né, que a gente olha ali na literatura, a gente traz dos artigos para a prática clínica, a gente vê alguns laboratórios também preocupados em fazer essa análise, que é a análise do perfil da biossíntese dos ômegas, né? E eu achei interessante porque a Artemis Simopoulos é uma senhorinha, a coisa mais fofa. É uma pesquisadora, assim, de ponta, uma pesquisadora que sempre está envolvida nas sociedades internacionais. Ela já foi presidente da ISNN, atualmente a gente tem o Michael Cohen e também o Rafael De Caterina, né, que são profissionais excelentes também. Oi, Ana! Boa noite! Muito boa noite! Que são profissionais excelentes também, né? A gente teve muita contribuição ali do pessoal da Espanha também, pelo professor José Martinez, né? O professor também de Toronto, o Ahmed, também, que é da Nutrigenomics, que é o CEO da Nutrigenomics, né? Eu acho muito importante ter essa integração, né? Porque muitas vezes a gente começa a falar de congressos e o congresso se torna muito acadêmico, o congresso ele se torna puramente teórico, né? Não, e é claro, gente, a gente vai trabalhar sempre nessa ponte, né?
Isso é muito importante, que a gente tenha, sim, embasamento teórico, que a gente tenha, sim, um embasamento científico, mas sempre visualizando a prática. E aí você pega uma linha de pensamento de alguns palestrantes, falando desde pesquisas in vitro, pesquisas em vivo, e aí falando de modelos animais, até as próximas perspectivas. E isso é muito bom mesmo, como, por exemplo, Artemis Simopoulos foi a palestrante que estreou o congresso. Eu sou muito apaixonada por ela, muito mesmo. E ela é excelente, assim, notavelmente uma pesquisadora brilhante. E ela trabalha muito com ômega 3. Então, quem quiser realmente conhecer mais sobre nutrigenética, principalmente ômega 3, precisa buscar duas referências, tá? Duas referências. Uma que estava no congresso e uma que não estava. Mas uma delas é Artemis Simopoulos, tá? E o outro pesquisador é o Philip Calder, tá? São dois pesquisadores, assim, excelentes, notáveis, com estudos de ômega 3, intervenção inclusive. E ela trouxe uma perspectiva bem interessante, que foi o quanto que nós estamos passando por uma deficiência, eu achei isso bem interessante, de ômega 3. Né? Ela tem um estudo mais antigo também, que ela faz ali um gráfico hipotético. Nesse gráfico hipotético, é mostrando com o passar da evolução dos seres humanos, né? Evolução da revolução industrial, né? Todas as mudanças históricas, grandes mudanças históricas que aconteceram e qual foram os impactos na alimentação, né? Então, você, na era, por exemplo, repito, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Opa! Mas fica tão tranquila, Érica, que você, como pipeliner, a gente fala lá na aula, tá? Simopoulos, ó, Poulos, ó. Uma delas é Artemis Simopoulos e o outro, que não estava lá, tá bom? Mas eu lembrei dele agora. Se faltou um L aí, depois vocês vejam, mas é o Philip Calder, tá? Philip Calder também trabalha muito com resposta inflamatória, tá? Mas foi com eles que eu aprendi que o nosso metabolismo, o metabolismo dos ácidos graxos, eles produzem metabólitos, né? E eu vou discutir direitinho com vocês, mas deixa eu voltar lá no gráfico hipotético. E aí vai mostrando, com o passar do tempo, né, a redução do consumo, por exemplo, de ômega 3, a redução do consumo de algumas vitaminas, por exemplo, como vitamina E, vitamina A, e o aumento do consumo. Sim, tá aqui, ó, Nazaré, acabei de escrever, dá uma olhadinha, tá? Que é a Simopoulos e o Philip Calder. E aí, ela começa a fazer essa discussão, né, do quanto de impacto em relação ao modo de trabalho, ao estilo de vida que nós temos e o quanto que isso influencia na nossa alimentação, né? E aí, a ideia era trazer essa perspectiva dessas mudanças em relação aos pacientes que foram diagnosticados com Covid. Achei bem interessante. E ela mostrou realmente, né, que o perfil de lipídios desses pacientes, principalmente naqueles que apresentam alterações genéticas, o que acontece? Eu até publiquei aqui, tem um post que eu fiz, eu tô olhando aqui para os slides, tá? Gente, eu fiz uns prints, né? Ninguém falou que não podia, então, claro que aquilo que não... Tem coisas aqui que não foram publicadas, então não posso compartilhar. Mas tem um slide muito legal dela, que eu publiquei aqui para vocês, porque fez parte de um artigo. E aí ela fala, oi Lu, tudo bem, querida? Pipeliner aqui, hein? Muito bem. E aí ela comenta o seguinte, nesse perfil aqui de biossíntese, nós produzimos resolvinas, maresinas e protectinas. Resolvinas, maresinas e protectinas são metabólitos do metabolismo, né? Ficou meio redundante. São metabólitos do metabolismo de ômega 3, tá bom? As resolvinas do EPA e as resolvinas, ó, resolvina E do EPA, resolvina D do DHA, assim como maresina e protectina do DHA, tá bom? Então, o que acontece? Você já leu, com certeza, já viu vários estudos falando que nesse... Oi, Lu! Duas luzes. Tem duas pipeliners luz aqui.
Quando a gente pega, por exemplo, né, esse perfil aí do paciente com Covid, pacientes bem mais graves, também não pacientes assintomáticos, mas pacientes que são internalizados, inclusive, eles falam muito de uma cascata inflamatória. Tanto que as doenças crônicas não transmissíveis, elas acabam colaborando muito para que esses pacientes, eles evoluam de uma forma negativa, não é verdade? E aí, o que ela apontou, né? Essa cascata inflamatória, essa chuva de citocinas, né? Acho que é chuva mesmo de citocinas, né? O que achou o artigo, Lu? Ô, Ana, tá, agora tô chamando todo mundo de Lu. Ana, tá lá no... eu publiquei ele aqui como post, mas se você colocar o nome dela no PubMed, você vai achar também, tá bom? Que ela é bem conhecida. E aí ela comenta a respeito disso, né? De que esses indivíduos, quando eles têm uma gravidade maior da doença, eles também podem apresentar essas alterações no perfil de biossíntese dos ômegas. E, gente, é muito comum, é mais de 30% da população que tem essas alterações, tá? Eu estudei no meu doutorado. Isso aí, Lu. Isso aí, Ana. Isso aí. Eu estudei no meu doutorado a população aqui de São Paulo. A gente tem uma publicação, inclusive, com esse tema, com o professor Ordovas, que é lá da Universidade de Tufts e também do INDEA, lá de Madrid. Uma das sumidades em nutrigenética no Brasil, tá? No Brasil e fora do Brasil também, né? Na verdade, aqui a gente super ama o Ordovas e quem não conhece os trabalhos precisa conhecer. E ele trabalha muito com perfil de lipídios, tá? Muito mesmo. Então, eu fui num congresso e acabei fazendo amizade lá e acabei chamando o professor para me ajudar na discussão dos nossos resultados do nosso doutorado, tá? Então, foi bem interessante essa experiência. Então, a Artemis, ela inaugurou o congresso, falando sobre essa cascata inflamatória de citocinas, dos pacientes que respondem, dos pacientes que não respondem, por que eles não respondem. E é muito importante a gente lembrar que para fazer essa biossíntese, o processo, né, para realizar essa biossíntese, as enzimas, elas competem entre elas. Então, a gente tem enzimas como desaturases e elongases, que vão fazer a biossíntese tanto do ômega 6 quanto do ômega 3, e elas podem competir entre elas, dependendo do polimorfismo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma influência maior, que seja até pelo consumo, tá? Por isso que o nosso consumo ele tem que ser equilibrado. Se você tiver um alto consumo de ômega 6, por exemplo, você vai formar mais ácido araquidônico, e com esse ácido araquidônico você forma também mais prostaglandinas de série par, por exemplo, que é muito mais pró-inflamatória. Prostaglandina E, por exemplo, você ativa mais vias da ciclooxigenase, da lipoxigenase, que são vias mais inflamatórias. Quando um paciente ele toma um anti-inflamatório, um corticoide, a ideia desse medicamento é diminuir a atividade da lipoxigenase, da ciclooxigenase, tá bom? Ah, Tati, mas por que não diminui de uma forma idêntica para todo mundo? Porque nós temos alterações genéticas. Então, a resposta de um indivíduo vai ser automaticamente diferente do outro indivíduo, exatamente por essa variabilidade. E é claro, se eu tiver uma alimentação que possa contribuir para diminuir essa cascata inflamatória, para diminuir esse processo inflamatório, isso já otimiza muito o resultado e também, tanto o resultado ali, né, em relação a qualquer tipo de infecção, a qualquer tipo de alteração metabólica, né, a gente está falando aqui de COVID como uma doença metabólica de base, né, como uma doença metabólica de base. Mas imagina só, aquele paciente já está inflamando há anos. Quando ele é infectado, ele tem um processo inflamatório a mais. Então, ele acaba tendo um processo inflamatório crônico de baixo grau, mais um processo inflamatório agudo. Então, essa cascata de citocinas, toda a sinalização de NF-κB, todos os genes pró-inflamatórios estão regulados para cima. Estão regulados para aumentar o processo inflamatório, que a gente chama de upregulate. Então, você tem ali uma super regulação.
E claro, né, gente, se a gente manter o equilíbrio, isso já favorece bastante. Ah, então, Tati, você quer dizer que todo mundo tem agora que tomar ômega 3. Não tô querendo dizer isso, não tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer que é importante você equilibrar o consumo, porque o nosso consumo de 6 é muito grande. O consumo, por exemplo, de óleos vegetais é muito grande. O consumo, às vezes, gente, o consumo até de frutas oleaginosas, tá? A pessoa acaba consumindo muitas frutas oleaginosas e isso, no final das contas, acaba tendo um pouquinho mais de 6 também, ômega 6. Então, é importante o equilíbrio. Tati, mas e se eu consumir peixes e frutos do mar, por exemplo, né? Vai ter mais ômega 3 ou algas, né? As algas, elas têm ômega 3, tá? E por quê? Elas têm ômega 3 de origem vegetal. Só que nem todo mundo consegue fazer uma boa conversão em ômega 3 de origem animal, que é o EPA e o DHA. E eu só tenho resolvinas e protectinas e maresinas a partir do ômega 3 de origem animal, a partir do EPA e do DHA, que fique muito claro, tá? Agora, se você tá pensando numa questão, por exemplo, seu paciente, ele faz ali, eu sempre fico pensando nisso, né? Depois que eu entendi, tem um artigo lindo do Calder, maravilhoso, um artigo maravilhoso do Calder, que ele fala a respeito dessa produção de maresinas, protectinas e resolvinas. E aí, em um momento lá do artigo, ele comenta que a nossa retina, ela é feita de 50% a 70% de DHA. Então, se você tem um paciente que ele tem uma alta exposição aos raios ultravioletas, ou ele já tem um histórico de qualquer alteração visual, né, qualquer problema, tipo uma miopia, um astigmatismo, eu falo isso porque eu tenho, né? Então, você já começa a identificar quais são os alimentos, e aí nesse caso ele fala muito desse ômega 3 de origem animal, que pode ser importante também para modular esse perfil do paciente. Só que, nesse caso da retina, por exemplo, esse paciente deveria consumir mais DHA do que EPA, por exemplo, tá? Por conta da formação dessa retina. Você sabe também que o DHA é importante para promover uma diminuição de neuroinflamação. O DHA é importante porque ele acaba participando ali da membrana celular e auxilia muito na resposta neuronal. Ele facilita a transmissão dos neurônios, né? A transmissão sináptica, comunicação entre os neurônios. Promove aquela bainha de mielina que ela seja muito mais flexível, que ela tenha muito mais plasticidade. E isso promove também menor risco. Eu digo menor risco, não estou prometendo que não vai acontecer, de neurodegeneração. Então, pacientes, né, que tem qualquer tipo de risco para demência, seja um Alzheimer, um Parkinson, uma demência frontotemporal, qualquer tipo de envelhecimento acelerado, né, no cérebro, tem benefícios com o consumo de DHA. Agora, a grande questão que é levantada nesses congressos e se ele também tiver alteração das enzimas, alterações genéticas dessas enzimas que favorecem a conversão? Qual é a dose? Qual é a real necessidade? E por isso que o congresso fechou comentando sobre as possibilidades de diretrizes, as possibilidades de nós trabalharmos em conjunto para termos guidelines de aplicação prática, tá? Não tem um consenso. Até o Raffaele De Caterini, que é um pesquisador italiano, ele falou, eu achei ótima a palestra dele, gente. Achei ótimo. Ele colocou assim, the up, the down and the up again, tipo, os altos e baixos e os altos de novo do ômega 3 no risco cardiovascular. Eu adorei esse tema. Eu sempre brinco, né? Tem uns temas assim que eu sempre falo. Nossa, eu quando crescer eu quero ter uns temas assim, né? E aí ele falou a respeito disso, né? Sobre essas diretrizes. E para risco cardiovascular é aceito 1 grama de EPDH, tá? De EPDH 1 grama, tá? Por quê, gente? Porque é mais prudente. Como eu falei pra vocês, eles têm muita prudência, né? E tem... se a gente pegar algumas meta-análises e algumas revisões sistemáticas, você vai pegar
pessoas consumindo 3 gramas durante 6 anos consecutivos, né? Você vai pegar pessoas tomando ômega 3 durante 10 anos consecutivos. Só que nem todos os estudos, eles concluem com a avaliação genética. E isso é um problema, porque nem todo mundo vai precisar dessa quantidade e também desse formato de entrega. Se eu consumir um óleo de linhaça, eu tenho um perfil. Se eu consumir o óleo de... Não, é o total, Nazaré, é o total. 1 grama total, né? Sempre na proporção de 2:1, 2 de EPA para 1 de DH, pensando em risco cardiovascular, tá bom? E risco cardiovascular tem muito mais evidência com o consumo de EPA, menos com o consumo de DH, tá? Agora, se o seu paciente ele tem alguma alteração a nível do sistema nervoso central, mais DH, tá? E também de saúde ocular. Bom, então a gente tem essa primeira palestra, a gente teve essa primeira palestra com a Simopoulos, falando exatamente a respeito, né, desse consumo, sobretudo nesses pacientes que tiveram Covid. E depois a gente entra numa palestra muito linda também da Justine, que eu não conhecia, uma pesquisadora americana também, falando a respeito, dando alguns exemplos, né? Daqueles respondedores e não respondedores em relação ao perfil de lipídios com consumo de ômega 3, né? Comentou um pouquinho a respeito da pirâmide também, tá? Ela fez um comentário a respeito dessa pirâmide e falou também a respeito dos estudos clínicos, das intervenções clínicas também. Uma pesquisadora, que eu já tinha lido o artigo, acho que eu fiz até post ou live sobre o artigo. Aí eu fiquei me achando, né, gente? Que eu falei assim, uau, eu já vi esse artigo e a mulher tava lá para explicar o artigo. Então, até mandei uma pergunta para ela. Por quê? Porque, então o congresso inteiro caminhou assim, vamos trazer estudos clínicos, vamos trazer perspectivas, vamos trazer as abordagens que nós estamos observando no laboratório, por exemplo, né? Algumas palestras, assim, eu fiquei um pouquinho chateada, porque eles falaram muito de estudos com modelos animais, sendo que a gente tem modelos humanos, né? Tem prática clínica. Mas tudo bem, a gente aceita, né? Também não tem como mudar, né? Mas aí teve uma pesquisadora que ela trouxe um artigo bem legal falando sobre a diferença entre a dieta cetogênica, né? 2 grupos de estudo, a dieta cetogênica e a dieta low carb, adaptada. O que acontece, né? Que não foi levantado na palestra, mas no artigo tá lá. O que é interessante a gente observar? Então quer dizer, Tati, que só o consumo da low carb é mais interessante do que a cetogênica? Não, é porque quando você aplica as informações genéticas, e a gente já comentou isso aqui, você precisa de tempo para ter resultados com o paciente. O resultado do paciente não é de forma rápida, a gente sabe disso. Por quê, Tati? Porque depende da adesão, depende da continuidade, depende de vários fatores. Então, esse paciente, a não ser que ele esteja assim, com muitas alterações, e aí ele vai ter um consumo de uma melhoria ali geral da alimentação, do estilo de vida, é claro que ele vai ter melhoras mais rápidas. Mas se é um paciente que só pequenos ajustes e ajustes finos serão recomendados, então você tem, com certeza, um tempo aí para ter resultados mais efetivos, né? Porque exige mudanças de hábitos. E aí ela comentou a respeito desse trabalho dela, né? Então foi feito um estudo com 2 grupos de pessoas e fizeram ali uma abordagem nutrigenética, né? Nutrigenética com low carb e uma sem ser nutrigenética com dieta cetogênica. E no estudo, ela não comentou na palestra, mas no estudo eles falam a respeito da dificuldade de se manter na dieta cetogênica, que alguns pacientes saíam da dieta no final de semana. Alguns pacientes não conseguiram, pacientes voluntários, não conseguiram permanecer na dieta no final de semana. Então, isso foi muito difícil porque é uma dieta muito restritiva. E eles comentam da dieta low carb que pode ser uma alternativa. E a gente sabe, né, gente? Existe a cetogênica também que pode ser adaptada. E eles fazem algumas recomendações. E numa das recomendações, eles colocam assim, quem tem alteração da GPX, eles pediram para comer uma castanha do Pará, né, porque tem selênio, ou consumir
alimentos fontes de selênio, né? E aí eu perguntei para ela se ela avaliava o perfil de selênio dessas nuts, né? Por quê, gente? Porque a gente tem estudos aqui no Brasil, inclusive com grupos de pesquisadores que eu conheço, que fizeram estudos com pacientes obesas e com variante genética envolvida de glutationa, consumo de nuts, e essas pacientes pioraram o perfil inflamatório. Ai, Tati, elas pioraram. Por que elas pioraram do perfil inflamatório? Porque as nuts não tinham a quantidade que era presumida. As nuts tinham, 10 vezes mais. Muitas vezes mais a quantidade. Então, as pacientes estavam com uma sobrecarga de consumo de selênio, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Não dá pra gente ficar indicando, vai consumir uma castanha. Uma castanha é muito irrelevante hoje em dia. Principalmente por quê? Porque dependendo de onde ela é plantada, cultivada, você tem diferentes quantidades de micronutrientes. E o selênio, quando a gente tem selenose, que é intoxicação por selênio, isso é muito grave mesmo, tá? Então, todos os marcadores inflamatórios mais aumentados. Aí eu fui perguntar para ela se ela fazia essa avaliação, se ela tinha feito essa avaliação junto aos pacientes, né? Principalmente porque ela teve a indicação, ou se ela optava por fazer uma estratégia de suplementação. E ela disse que só indicava o alimento, mas não tinha feito a avaliação. Então, assim, claro, gente, eu tô expondo aqui para vocês algumas informações que são importantes, principalmente pra gente trazer pra nossa prática clínica. Você vai ler um estudo desse, aí você fala assim, a pessoa deu lá o selênio, né? Deu lá o consumo de alimentos. Só que, às vezes, para o seu paciente, se é um paciente que já está mega inflamado, se é um paciente que já tem várias alterações crônicas, de repente, para você vai ser mais interessante até fazer uma suplementação. Vai ser mais seguro fazer uma suplementação, tá bom? Para não correr o risco dele ter uma selenose, por exemplo. E sempre pensar, algo que eles não discutiram, que eu fiquei esperando para eles discutirem, foi aqueles estudos novos que saíram da Associação Americana de Nutrição, tá? Não discutiram aqueles estudos. Um dos estudos, inclusive, propõe a estratégia SMART do atendimento. Então, eles não discutiram isso. Isso eu fiquei esperando, mas não teve, tá? Então, beleza. O que mais que eles discutiram? Discutiram bastante sobre essa tradução, né, da ciência para a prática. Bastante, falou muito sobre evidência científica. Tô olhando aqui pro computador para ver, tá bom? Bastante mesmo sobre evidência científica. Mostraram vários estudos de revisão sistemática também, tá? Será que realmente a nutrição personalizada, né? O aconselhamento personalizado melhora o consumo de indivíduos adultos saudáveis, né? E a grande questão por exemplo, se a gente pegar, tem uns estudos do Food for Me, e alguns pesquisadores aqui eram do Food for Me. Tem uns estudos do Food for Me, gente, que, assim, cá entre nós. Foi um estudo, assim, interessante, mas que não trouxe resultados significativos. Mas se a gente observar ao pé da letra esses estudos, o que a gente pode identificar? Então, o que os pesquisadores fizeram? Pegaram e mandaram, selecionaram as pessoas que tinham interesse de participar do estudo, né? Fizeram lá uma intervenção tudo online, tá? Então, aí mandaram uma fita métrica para casa dela, mandaram todos os folhetos ali informativos sobre o estudo, mandaram até o kit para coletar o DNA, fizeram tudo isso. E tudo muito online, tudo muito por aplicativo, para a pessoa ter que escrever. Gente, tem muitas pessoas, né? Não foi todo mundo que não teve resultado. Algumas pessoas vão ter muito mais adesão, né? Mas outras, gente, não vão ter adesão. Então, por exemplo, muitas não entenderam o que era o perfil de risco para o MTHFR nesse estudo do Food for Me que eu tô falando. Não entenderam que era risco cardiovascular. Não quiseram saber se tinha uma homocisteína alta, uma homocisteína baixa. Não quiseram saber. E aí a grande questão é a forma que você vai se comunicar, que você vai se colocar, que você vai se posicionar na frente do paciente, que vai fazer a diferença. Como você vai se posicionar? Como você vai se comunicar? Então, mais do que identificar a informação, é saber o que fazer com essa informação. Se eu não souber o que fazer,
é melhor eu nem prescrever um exame. Eu vi uma publicação esses dias, acho que foi do Alessandro. O Alessandro, que é microbiologista e trabalha com modulação intestinal e de exames, né? E aí ele tava falando, olha, se você não sabe avaliar esse exame, nem peça. Se você não sabe interpretar, nem peça. E isso é importante porque para não causar nenhum tipo de desconforto para o paciente, né? Não causar nenhum tipo de frustração para o paciente. Maravilha. E aí essa Justina, ela termina aqui, né? Por exemplo, ela fala, olha como é importante a gente saber os RS, né, dos estudos. Antigamente, quando eu comecei a estudar nutrigenética, tinha um polimorfismo muito comum que a gente avaliava para identificar o perfil de vitamina C. É o SLC 23A1. E aí, durante o período que eu fiquei lá no laboratório, eu sempre via que esses pacientes não tinham essas alterações. Eram muito incomuns. Eu falava, gente, o que acontece? Será que não tem, a população brasileira não tem essa alteração, poucos pacientes têm essa alteração, e aí ela vem falando a respeito de que agora já não é tão aceito a avaliação do SLC 23A1, e coloca até o RS aqui. Por quê? Porque existem outros genes que já mostraram mais evidência de ser mais eficiente, mais eficaz na avaliação, para a gente trabalhar com os nossos pacientes na indicação ou não do consumo de algum micronutriente. Então, olha a importância de você trabalhar com uma ferramenta completa no consultório. Completa. Hoje mesmo, uma mãe veio falar comigo, né? Ah, Tati, queria marcar uma consulta com você, pra minha filha, porque a gente quer fazer um teste genético. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou marcar uma consulta, eu conheço a sua filha, conheço o perfil dela, conheço quais são as demandas, e aí, se for necessário, a gente vai pedir um teste. E, sendo necessário, pelo que ela me falou, eu já vi que era meio necessário, mas eu não quis causar nenhum tipo de ansiedade. E eu falei assim, olha, então a gente vai selecionar o melhor teste para sua filha dentro das características que ela precisa avaliar. E isso é importante, a gente só consegue direcionar, porque às vezes as pessoas falam assim, Tati, você trabalhou numa empresa, você só trabalha com aquele teste? Não, gente, não, tem liberdade, tem autonomia. E aí eu vou selecionar o melhor para o meu paciente. Se aquele não é o melhor para o meu paciente, eu vou para o próximo. Se o próximo não for, eu vou para o próximo, do próximo, do próximo, tá? Isso é importante. E aí ela fala que é mandatório mesmo, né? Que a gente já sabe, que a gente já viu em vários estudos em relação ao FTO, né, gente? Em relação ao FTO, a gente já tem vários estudos aí e só foi mais uma comprovação. E eles falam a respeito, né, um artigo que não é tão novo, assim, de 2017, sobre a proposta desses guidelines, dessas diretrizes, tá? Com esse aconselhamento baseado no perfil genético do indivíduo, né? E aí tem alguns estudos em andamento, como, por exemplo, o estudo STREGA, tá? Que avalia um perfil aqui de lipídios, e o estudo GRADE também, que avalia o perfil de lipídios, o perfil, por exemplo, da ApoE em alguns indivíduos. E aí eles vão comentando a respeito desses estudos que ainda estão em andamento. E por que eles ainda estão em andamento, Tati? Porque esses estudos eles são importantes terem uma validade, terem um tempo de contribuição e de intervenção. O que acontece? Na maioria dos estudos, inclusive o estudo do meu doutorado, foi um estudo que a gente chama de transversal. A gente não fez nenhum tipo de intervenção. A gente coletou as informações dos indivíduos, dos voluntários naquele momento, e a gente fez ali as avaliações de interação gene-nutriente, de interação de marcador bioquímico com o consumo, com o perfil genético. Então, a gente não sabe se aquela população realmente estava com aquele consumo, e é um consumo que registra o habitual, ou se aquele consumo é um consumo esporádico daquela população. Então, prestem muita atenção quando a gente for ler os artigos científicos, de prestar atenção se é um estudo clínico, se realmente nós estamos trabalhando com evidências de intervenção ou se foi um estudo observacional. Olha só o que aconteceu no meu caso, no meu estudo. Nós conseguimos identificar que tinha um grande percentual da população, acho que 43%, com um perfil de risco no FTO. Só que, ao mesmo tempo, essa população estava consumindo mais vegetais verdes escuros. E isso não bate. Aí você fala assim, então o que eu falo? Eu falo, então, que
Quem tem o perfil do FTO e consome mais vegetais verdes escuros tem um IMC aumentado, tem um perfil de adiposidade aumentado, mas que, na verdade, olha o viés da história. O viés da história é que esses indivíduos, quando entraram no estudo, eles estavam fazendo dieta, eles estavam tendo algum tipo de acompanhamento com um profissional ou por conta própria, e eles estavam reduzindo o consumo de alguns alimentos e introduzindo outros. Só que o perfil genético não mudou, mas o perfil alimentar, sim. Então, prestem muita atenção. Se eu estivesse fazendo esse estudo como um estudo de intervenção, aí eu queria saber o antes e o depois, esse consumo e assim por diante. Olha quem tá aqui! Oi, Carol! Tudo bem, querida? Tá? Então, isso é muito importante, tá? Muito mesmo. Maravilha. Eles comentaram também alguns estudos sobre câncer, poucos estudos, tá? Mas eles comentaram sim alguns estudos sobre câncer. Inclusive, vou falar sobre câncer daqui a pouco, né? No simpósio, muito bom. Algumas revisões sistemáticas também, né? Falaram um pouquinho das diretrizes, eles falaram de vitamina D, falaram de cafeína também, tá? Principalmente vitamina D e cafeína. E o perfil da MTHFR falou um pouquinho também, mas não foi muito não, tá? São vários estudos que estão em andamento mesmo, tá? Bastante estudo, vários estudos, na verdade. Vários estudos. E o que eles mais citaram no segundo dia, falaram muito sobre metabolômica. Muito sobre metabolômica, tá? Muito mesmo. Então, eu acredito que realmente a metabolômica, ela vem para somar e ela já vai ganhar, com certeza, muita notoriedade nos próximos anos. Tanto que nós aqui da Cromatina, a gente já se organizou e a gente tem um grupo de estudos e nós estamos estudando metabolômica, estamos estudando o artigo científico, estamos realmente debruçados para aprender mais, tá? Muito mais, muito mais. E conhecer esse perfil genético, né, ele pode, sim, com certeza, possibilitar a informação prévia desse indivíduo. Mas ele não traz garantias, porque eu dependo desse indivíduo para cumprir ali uma programação de adesão, para cumprir uma programação de estilo de vida. Não é só dieta, né? Mas é um estilo de vida. E hoje eu estava gravando o podcast e eu falei exatamente isso. A genética, ela não deve ser mais um peso, mais um julgamento para a pessoa. Ela tem que ser mais leve, tem que tornar a vida da pessoa. A pessoa tem que entender a genética dela como sendo uma bênção, sabe? Olha, então eu sei que eu tenho que mudar a partir de agora, sabe? E aí eu comentei que nós, profissionais da área da saúde, nós somos o GPS, tipo o Waze, né? Agora vira à direita, agora daqui 100 metros vira à esquerda, Por quê? Porque a gente já conhece a rota. E ao conhecer a rota, eu quero fazer com que esse paciente ele saia do ponto A para o ponto B, né? Muito, muito interessante, muito legal. E algo, gente, que eu fiquei apaixonada, né? Eu apaixono por muita coisa. Mas enfim, algo que eu fiquei apaixonada também desse congresso foi que eu falei pra vocês, eles estavam falando muito sobre metabolômica. Gostei de ideias. Ai, meu Deus, eu faço umas analogias, né, Selma? Mas é verdade, ó. A gente é um GPS. É verdade, é verdade. Ó, imagina só. O perfil genético, a informação genética é como se fosse um mapa, né? Então você sabe que você tem que ir de um ponto A para o ponto B. Mas você pode até ter um caminho ali, mas o GPS, ele te leva de uma forma mais segura, mais rápida para os seus resultados, né? Então nós somos o GPS, tá bom? Pipeliner GPS. Pode usar. Ai, cada coisa que eu invento. Ai, mas muito bom. E algo que eles falaram que eu achei muito legal, é que, sabe quando a gente sempre comenta a respeito de alto consumo de uma dieta onívora, né? A gente sempre fala disso, dietas onívoras, alto consumo de carne vermelha, alto consumo de frutos do mar, alto consumo de carnitina, de colina, que favorecem a formação de timal, de trimetilaminoxidado, né? Até me confundi aqui. Quando você aumenta o timal, você tem mais risco cardiovascular, né?
E eles não encontraram isso em vários estudos que eles fizeram. Uma pesquisadora aqui mostrou que eles não encontraram isso. Isso a gente vai discutir no aluno dos pipeliners, muito mais profundo, que eu curti esse tema aqui. E aí eu achei interessante porque... E ela discute, né? Ela falou assim, olha, então por isso que... E claro que tem a ver com a microbiota intestinal, tem a ver com a saúde do fígado, né? Você tem ali a alteração da enzima também, o FMO3, tem o polimorfismo, se não tem polimorfismo, né? Então tem muita informação, tá? Muita informação mesmo. E aí, algo que eles comentaram bastante, eu achei muito top mesmo, top dos tops, e eu não conhecia essa informação, tá? Que é realmente avaliar o perfil do DNA mitocondrial. E que quando eles foram analisar o DNA mitocondrial desses pacientes, eles viram diferença. Aí eu falei, pronto, mais uma informação pra gente estudar, gente. DNA mitocondrial. Aí eu fiquei, assim, apaixonada, né? Mas eu preciso realmente entender um pouco mais aqui, pra até falar pra vocês. Mas essas alterações do DNA mitocondrial, essas alterações que eles mostraram, né? Alterações pontuais, são bem importantes, bem interessantes para que a gente identifique, ó, ele coloca assim, altos níveis, né, dessa alteração do DNA mitocondrial está diretamente relacionado com as reservas de energia e com o estresse oxidativo e com mudanças na membrana mitocondrial. E aí eu comecei a pensar, poxa, é exatamente isso que a gente vive hoje. A gente vive numa vida muito agitada, as mitocôndrias, né? É engraçado, né? Porque essa semana eu tô estudando muito mitocôndria. Eu falei, nossa, veio de encontro mesmo, né? Então, é a vida que a gente tá vivendo, né? É realmente o estilo de vida que a gente tá vivendo. E exatamente eles mostram, e eu achei muito interessante, eu até mandei pra uma amiga minha que trabalha com cardio, que eles fazem uma avaliação por CNV. Então, eles fazem, por exemplo, os estudos aqui, ó, associação do DNA mitocondrial pela avaliação de Copy Number Variation, que é o CNV, e o risco cardiovascular. Achei bem interessante também. Mortalidade, alterações de mortalidade de pacientes, revisões sistemáticas, meta-análise. Bem interessante mesmo. Tipo, publicações do JAMA, tá? Bem legais mesmo. Então, olha só, isso é atualização. Isso é mostrar pra gente, nossa, que interessante, eles estão indo por esse caminho. Que interessante, vocês estão observando que realmente pode ser avaliado um CNV. E quem é pipeliner, tem isso aqui, ó, todo esse material aqui, não vou dizer de mão beijada, porque eles têm que estudar também, mas muito mais facilitado, quem faz parte do clube, quem é pipeliner. Então tem, e tudo isso muito mais compilado, né? Com certeza, Nazaré. Tem, com certeza. Essas alterações, estresse oxidativo, envelhecimento, principalmente envelhecimento, né? Porque estresse oxidativo, então você tem uma aceleração do envelhecimento, processo não de senescência, mas de senilidade, né? Que é esse envelhecimento acelerado. E, gente, hoje nós terminamos as inscrições para fazer parte do Clube da Cromatina. Então, se você quiser ainda fazer parte de um grupo atualizado em nutrição de precisão, olha, agora a gente vai ter que estudar DNA mitocondrial, tá, gente? Só para vocês saberem, a gente está estudando metabolômica, nutrimetabolômica, DNA mitocondrial agora, porque eu sou dessas, eu começo a jogar pro pessoal, né? Exatamente aquilo que tem de evidência pra gente saber. Então, o pipeliner tem que saber do que se trata um Copy Number Variation. O que é, né, um CNV, como isso realmente funciona, tá? Então, isso é importante, tá? E aí ele comenta aqui sobre os estudos, né? Eles inclusive avaliam TMA e TMAO, avaliam também, mas parece que o Copy Number Variation, o CNV, está trazendo resultados mais interessantes. E aí a gente teve também algumas palestras falando sobre preferências alimentares também, né? Que ele fala principalmente de um polimorfismo da aldeído desidrogenase, a LDH,
né, em relação ao perfil de álcool, mas que também tem um perfil interessante em relação ao consumo de bebidas e também alimentos mais amargos, né? Também. O que mais que a gente tem? Aí fala um pouquinho de esporte. Do esporte, eu não curti muito, não. Esperava mais do esporte, acho que é porque, né, eu queria tanto, né, mas tudo bem. Mas ele falou de um estudo que eu não conhecia, que é o CareGene. Um CareGene, que é um estudo para avaliar a predisposição genética, olha, um score de predisposição genética para endofenótipos musculares. Achei chique aqui, ó. Ai, Ana, vem ser pipeline. Ana, mas você pode entrar no clube. Já vai ter direto acesso aos pipeliners. Veja lá as informações do clube. As inscrições acabam hoje, gente, porque amanhã já é um outro mês, a gente já tem outras novidades por aqui, tá? Então, achei interessante também. E eles avaliam genes como, por exemplo, a MPD1, que está associado com VO2 máximo, e também associado com produção de ATP, tá? Também achei bem interessante. O que mais? Meta-análise. Tem algumas figurinhas bem bonitinhas aqui, que eu sou bem apaixonada por figuras. E também tem aqui alguns estudos em andamento, tá? Alguns estudos em andamento. E aí teve um painel inteiro para falar sobre sensibilidade ao sódio. Painel inteiro, tipo 4 palestras para falar sobre sensibilidade ao sódio, pressão arterial essencial, né? Aí vários, assim, vários mesmo. Tipo, tinha muito estudo, muita gente falando. Bom, tudo isso foi no primeiro dia, gente. Olha, eu tô no primeiro dia ainda, vou ficar no primeiro dia para falar com vocês. Mas algo que todo mundo foi unânime para falar sobre sensibilidade ao sal foi de alguns transportadores, como por exemplo o SLC 4A5, tá? Um odds ratio que eu achei bem alto, um odds ratio de 4,76, tá? Para sensibilidade ao sódio. A Selma falou, eita! Você imagina, né, Selma? Tudo isso foi no primeiro dia, minha cabeça já ficou pilhada, já fiquei pilhada no primeiro dia, né? Primeiro dia já fiquei pilhada. E eu achei muito alto, gente, porque, ó, 4,76 é muito alto, né? É de sensibilidade pro sódio. E, sinceramente, eu não tô vendo esse gene ser avaliado nos exames de nutrigenética por aí. Não tô vendo. E eu tô dizendo isso porque eu já participei de elaboração de relatórios de testes genéticos e eu não me lembro de ter visto isso daqui, não, tá? Bom, então eles colocam sobre essa sensibilidade ao sódio uns 10 aulões, né? E também hipertensão. Imagina, eu vou compilar todos esses artigos aqui pra vocês, tá? Vocês vão ver. Ai, gente, tem um outro gene também que eu não tinha visto ainda. Por isso que eu gosto de comentar com vocês, eu sou bem sincera mesmo. Tem um gene aqui, ó, um polimorfismo no GNAI2, né? Ele está associado com aumento de pressão arterial, principalmente sistólica, e resposta a uma dieta com alto conteúdo de sódio, tá? E aí ele tem aqui, ele avalia 3 RS e vê somente um dos RS é que tem realmente esse perfil de interação, que é um outro gene que eu também não vejo ser avaliado nos exames de nutrigenética. Olha, eu não sou previsível. Ai, eu não sou previsível, tá? Tá, Lu? Não sou previsível. Mas tem novidades por aí. Ai, muito bom. E tem um estudo chamado, para quem trabalha com risco cardiovascular, hipertensão, né? A gente tem aqui um estudo chamado GenSalt, tá? Que vocês, se vocês quiserem, dá para procurar. Mas eles avaliam o outro SLC, olha só, avaliam PRKG1, avaliam SLC8A1 e avaliam ADRB2 também, tá? Tem várias coisas aqui, gente. Várias coisas. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Eu peguei muita coisa aqui pros pipeliners, viu? Vocês vão se deliciar, hein, pipeliners? Preparem-se para sábado, gente. Preparem-se para sábado. E, ó, sério mesmo, quem não entrou ainda dá tempo de entrar.
Se vocês tiverem qualquer dificuldade, manda mensagem pra mim, tá bom? Porque eu quero ver nutricionista de verdade falando sobre tudo isso que a gente gosta de falar, que a gente gosta de praticar. E vocês contem comigo para essas atualizações, porque tem muita coisa boa vindo por aí. O ano ainda não acabou, tá? Tem muita coisa boa vindo por aí. E eu tô mega empolgada com vários projetos. Lembrando, amanhã a gente tem uma reunião em Pipeliner. A gente tem uma reunião do novo projeto aqui da Cromatina. Quem não é Pipeliner ainda só vai saber quando o projeto começar. Mas quem é Pipeliner, pessoal do clube, todo mundo convocado para reunião às 8 horas da manhã, logo depois da mentoria, tá? A gente tem uma mentoria da turma 5 e 6, e aí a gente vai ter a nossa reunião do projeto, que vai ser colocado em prática a partir de segunda-feira, dia 4 de outubro. E já tem atividade para vocês fazerem, tá bom? E fica lá assim, Lu. E aí, a reunião de ontem eu não gravei, mas eu vou gravar a reunião de amanhã, porque se vocês tiverem dúvidas, depois vocês consultam, tá certo? É mais um projeto, gente, olha, cheio de ideias, cheio de projetos. Vamos crescer muito, muitos planos para esse ano ainda, pro ano que vem. Ano que vem, ó, quero Pipeliner participando desse congresso, hein, gente? A gente vai montar aqui uma mega, como que fala? Caravana dos Pipeliners rumo ao ISNN 2022. O que vocês acham? Gostaram da ideia? E aí, claro, né, gente? A gente precisa de algumas intérpretes, e aí, com certeza, as meninas que moram em Dublin, as meninas que moram na Inglaterra vão nos ajudar também. E aí, os externos também podem chegar, não tem problema. Vamos montar. Por quê? Porque é atualização. A gente só vai conseguir colocar em prática com atualização. A gente só vai praticar com segurança quando a gente tiver conhecimento suficiente, tá bom? E esse é o meu grande objetivo junto com vocês. Nos aguardem. Super topam, né? Ontem, na reunião de ontem, eu coloquei assim no slide, né? Contem comigo porque eu conto com vocês. Muito audaciosa, né? Mas coloquei lá, muito mesmo. Beleza? Ana, dá uma olhadinha lá no clube. Qualquer dúvida, você me manda mensagem, tá bom? Obrigada, gente. Pessoal, beijo super grande pra vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô correndo, daqui a pouco a gente vai ter um evento, né? Simpósio de Oncologia. E eu vou ministrar a palestra de Nutriepigenômica. Então, vamos correr aqui rapidinho, fazer os testes que tem que ser feitos pra apresentar aqui nesse evento, tá bom? Beijo grande. Pipeliners, amanhã tem mentoria, depois tem reunião, sábado tem aulão. Tá? Não percam, tudo ficará gravado, mas gosto muito da presença de vocês. Compartilhamos o primeiro dia, hein? Meu Deus, um dia só. Mas foi ótimo, foi excelente. Obrigada, gente. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus. E até semana que vem. Amanhã tem podcast, hein? Não percam mais um episódio. 4º episódio, hein, gente? Passa muito rápido. 4º episódio do FujiCast. Se você ainda não me segue lá no Spotify, entra no Spotify e já começa a seguir, hein? Já começa a seguir pra me dar uma moral, pra, né, me impulsionar e a fazer muito mais coisas pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Beijo grande. Tchau.